O feminismo é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e ganhou força de fato na Inglaterra ao longo do século XIX. Na Inglaterra, o movimento feminista concentrou-se principalmente na luta pela igualdade de condições de trabalho nas indústrias inglesas. As mulheres exigiam uma carga de trabalho e um salário iguais aos dos homens. No começo do século XX, o movimento se espalhou para os Estados Unidos e teve como principal bandeira a luta pela questão sufragista, ou seja, o direito ao voto. Pode-se dizer que o movimento feminista luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. O feminismo não é oposto ao machismo, mas sim um movimento social que luta contra as manifestações do machismo na sociedade. Assim, o objetivo final do feminismo é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre os dois gêneros. O movimento feminista é uma das manifestações sociais que vem crescendo cada vez mais nos últimos tempos, principalmente devido ao feminicídio, assim como à opressão por parte da classe masculina sobre a mulher, já que acontece desde a época antiga. Eu vou ressaltar algumas características do movimento que são: a busca por igualdade sem distinção de gênero, combate à violência contra a mulher no espaço social, combate à violência contra a mulher no ambiente doméstico, melhores oportunidades e cargo para as mulheres de real importância, ocupação de mulheres nas funções sociais que antes eram dominadas pelo homem. Isso entre outras características. A partir da década de 1960, o feminismo iniciou uma nova fase, muito influenciada pelo contexto de agitação social, com as jornadas de 1968 e o surgimento do movimento hippie. Nesse período, o movimento feminista ganhou força e passou a defender a ideia de que as opressões e violências cometidas no âmbito privado estão relacionadas a uma conjuntura de opressões políticas. Da década de 1990 em diante, uma nova fase do feminismo iniciou-se e foi nomeada de terceira onda do feminismo. A partir desse período, tratou-se de discutir algumas visões imprecisas do feminismo da segunda onda, e o debate foi ampliado com o feminismo, a partir de organizações não governamentais, podendo ter acesso a comunidades de mulheres carentes e podendo exercer maior pressão sobre o Estado para o desenvolvimento de políticas em defesa das mulheres. Diante de várias movimentações, o Estado brasileiro passou a assumir uma postura mais clara com relação às mulheres, participando de diversas conferências internacionais para discutir o direito da mulher. Podemos citar a Conferência Mundial de Copenhague em 1980, a Conferência Mundial de Nairobi em 1985, a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento no Cairo, em setembro de 1994, entre outros. Destaque, o Brasil também passou a reconhecer a importância política da luta feminista e foram criados diversos órgãos públicos, programas governamentais e iniciativas voltadas para as mulheres, dentre as quais destacam-se as seguintes: Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, elaborado em 1983, incorporado formalmente à estrutura do INAMPS, em 1986. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado em 1985, definindo o amplo campo de atuação interministerial, junto ao movimento de mulheres, poder legislativo, poder judiciário e governos estaduais e mídia. Os abrigos, Centros de Orientação Jurídica à Mulher, Vítima de Violência, e os cursos sobre os direitos da mulher em Academia de Polícia, criado a partir de 1985.